comprometer-se com algo, responsabilizar-se, assumir aquilo como seu, gerar ali um vínculo de honra, querer ir até o final com aquelas coisas em que empenhamos nossa palavra. Essa é a ideia do comprometimento ou compromisso. Essa é a ideia do comprometimento ou compromisso. Vivemos uma época onde isso é muito estigmatizado, mal visto, como algo que gera uma perda de liberdade. Vamos pensar um pouquinho a respeito desse conceito? Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão que possa nos esclarecer o que é, na verdade, o comprometimento. Por que o compromisso foi considerado em tempos passados como uma das virtudes mais preciosas de um ser humano, a ponto de que era necessário que um ser humano fosse comprometido, fosse uma pessoa responsável, uma pessoa de palavra, para que alguém o admitisse, por exemplo, como amigo ou como um trabalhador no seu empreendimento. Isso já foi considerado de uma maneira tal, como vital, que era quase que um distintivo de um homem honrado. E hoje muitas vezes é visto até com maus olhos. Não vamos discutir muito o que fez com que esses valores se esvaziassem tanto, mas vamos deixar para vocês para que façam uma reflexão própria. Bom, em filosofia a gente costuma examinar a origem das palavras. Explico por que isso. As palavras, quando nasceram para corresponder a uma necessidade. E às vezes elas vão se esvaziando ao longo das gerações, dos séculos, de tal maneira que a gente já não sabe mais o que significa aquilo. Então nós ficamos com palavras vazias, falamos de coisas que não entendemos bem. A etimologia nos leva lá ao momento em que a palavra nasceu e nos diz para cobrir que tipo de realidade essa palavra nasceu. E nos dá uma possibilidade de compreensão muito mais profunda de a que serve esse conceito. Então, comprometimento ou compromisso tem a raiz latina compromissus, do particípio passado compromittere, que significa fazer uma promessa mútua, ou seja, com mais promittere, prometer juntos, ou seja, uma promessa, uma expectativa mútua. E como eu dizia para você, já foi, em tempos passados, um indicativo para você ter um amigo. Significa que você poderia contar ali de dar o seu melhor e de receber o melhor do outro. Contar que aquilo que você dedicava a essa pessoa fosse correspondido à altura, ou seja, que não houvesse quebras de confiança, quebras de responsabilidade. Portanto, é um fator interessante que nós vemos nessa etimologia. A promessa mútua, a confiança. Aí você percebe que essas coisas, honra, confiança, dignidade, estabelecimento de laços entre os homens, estava fortemente associado à ideia do compromisso. E hoje já não temos muito mais essa ligação. O que são amizades hoje? Nós teríamos que fazer uma palestra para falar só sobre esse conceito, mas nós vemos que às vezes elas são mais um coleguismo transitório, passageiro, do que propriamente um vínculo muito profundo, onde um seja fator de soma na vida do outro. Falta muito essa ideia do compromisso. E é interessante, ainda há pouco conversava com uma amiga e ela me dizia, quando a gente inventa uma palavra, ela vai tomando poder dentro da nossa vida. E daqui a pouco você vê, sei lá, às vezes está muito em moda inventar uma doença nova. E quando a gente inventa um nome para ela, daqui a pouco está cheio de contaminados. Vocês já perceberam que coisa curiosa isso? Coisas que há 20 anos atrás, aqueles que são da minha geração nem conheceram. Nunca, em momento nenhum da sua vida. Hoje tem para todos os lados. Parece que inventar uma doença nova a cada estação é uma moda muito vigente nos nossos dias. Então, quando você tem uma palavra que tem o seu significado, fica muito mais fácil vivê-la. Quando as palavras se esvaziam, como dizia Platão, esvazia a mais sagrada das artes, que é da transmissão do conhecimento. E também vai fazendo com que esse valor que essa palavra veste fique cada vez mais raro. E hoje essa é uma palavra que tem ficado cada vez mais raro, o valor a qual ela corresponde. E muitas vezes esse valor é invertido. E é tido como uma pessoa que é escrava de algo. Um homem comprometido é um homem que é escravo de alguma coisa, não é livre. Será que é assim mesmo?
Será que é o compromisso que escraviza? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, prometer, então, a promessa mútua, uma primeira coisa que a gente teria que pensar é para quem fazemos a nossa primeira promessa mútua? Ou seja, qual é o nosso primeiro comprometimento? E sem dúvida, é conosco mesmo. Nosso primeiro compromisso é honrar a nossa condição humana. Essa essência humana que existe dentro de nós, ela tem que transparecer, ela tem que deixar pegadas no mundo. Viemos ao mundo para realizar a nossa condição humana e, através do nosso exemplo, ajudarmos outros a também poderem seguir esse caminho. Ou seja, viemos para ser fator de soma para nós mesmos e para o mundo. Primeiro compromisso é da nossa essência com a nossa aparência, ou do ser com o existir, como preferirem. Estamos comprometidos em servir aquilo que mais intimamente somos. Somos seres humanos. Ou seja, o humanismo é para nós um valor essencial, porque um homem que não pratica, não vive o humanismo, é como uma planta que se recusa a fazer fotossíntese ou um animal que se recusa a exercer seus instintos. Não é um homem propriamente, é um meio-homem, que aquilo que a natureza espera dele é exatamente o que ele não faz. Tá? Então, o primeiro compromisso que temos conosco mesmo, compromisso de conhecer e honrar a nossa identidade humana. Quando faltamos a um compromisso, às vezes as pessoas pensam, deixei fulano na mão, causei um prejuízo a ele, não vai me perdoar. Tá certo, isso provavelmente aconteceu. Mas quem mais sofre com a nossa falta de comprometimento, sem dúvida, somos nós mesmos. Já pararam para avaliar essa situação? Fulano esperava por você para realizar algum trabalho. Você não foi. Olha, cá entre nós, ele vai ficar um dia aborrecido. Mas ninguém é insubstituível. Amanhã vai encontrar um outro profissional, talvez melhor do que você. Amanhã vai encontrar uma outra pessoa para ajudá-lo nisso, sei lá, seja qual for o compromisso que você tinha. Mas provavelmente ele vai ter um substituto a muito curto prazo. Agora, quem não pode nunca ser substituído? É você para você mesmo. Ele pode contar com outras pessoas. Você não pode deixar de contar consigo mesmo. Você não pode desistir de si mesmo. Portanto, você é o maior prejudicado, porque de tanto faltar aos seus compromissos, de tanto trair o seu comprometimento, sabe o que vai acontecer? Você perde total confiança em si mesmo. E a confiança é a base a partir da qual nós alavancamos para o futuro. Preste atenção nisso, porque perder a confiança em si próprio é uma coisa dificílima de retornar, de corrigir, de reconquistar. Quando você diz uma coisa que parece banal, como por exemplo, vou começar um regime na segunda-feira. Olha, não fale se você não quer levar a sério. Porque se você sempre se compromete consigo mesmo com coisas que não cumpre, da próxima vez que você for querer fazer um compromisso importante, vital para o seu crescimento, a sua própria consciência vai dizer, lá vem você com isso. Você vive falando coisas e não faz nada. Você acha que eu vou embarcar nessa? Sei que amanhã você esqueceu disso, não vai fazer nada. Você percebe que você fica sem uma base de apoio para alavancar o futuro? Você fica sem uma credibilidade perante o seu próprio potencial, perante a sua própria consciência. E provavelmente vai ter muita dificuldade de crescer. Vai ter que batalhar muito para recuperar isso. Então, o maior prejudicado quando faltamos aos nossos compromissos somos nós mesmos. Os outros podem nos substituir. Nós não podemos substituir a nós mesmos na nossa vida. Isso é impossível. Portanto, tornar digna e confiável a nossa palavra é uma questão de sobrevivência. De vida como seres humanos. Porque senão somos condenados a ficar confinados nesse estado moral, mental e psicológico que estamos nesse momento. Não há possibilidade de crescimento quando se perde o chão, a base, onde você se apoia para alavancar para o futuro. Bom, e o assunto da perda da liberdade? Como será que funciona isso? Uma pessoa comprometida, ela realmente perdeu a liberdade? Imaginem vocês que eu tivesse uma equação bastante simples, uma linha, e nessa linha eu fosse representar para você a trajetória humana.
Eu acho que vou dizer algo que poucos discordarão de mim, porque é um óbvio, é um truísmo, como se diz na filosofia, que todo ser humano veio ao mundo para sair da ignorância e chegar à sabedoria. Uma sabedoria que lhe permita responder melhor à vida, responder como ser humano, atender às necessidades suas e do mundo como ser humano. Então, chegamos num certo patamar de ignorância e podemos chegar a um certo patamar de sabedoria. Essa é a trajetória humana. Se você tem isso em vista, você vai perceber que toda vez que você trabalha para esse teu aperfeiçoamento como ser humano e, consequentemente, contribui para o aperfeiçoamento das pessoas à tua volta, você está tendo sentido, você está contribuindo para aquilo que você foi chamado pela natureza, está contribuindo com a tua natureza humana. Se você está solto, servindo a qualquer coisa ou a coisa nenhuma, você acaba sendo um escravo de circunstâncias que não eram as apropriadas para o teu momento. É como se, imaginem vocês, para ficar mais clara essa ideia, uma folha presa a um galho. Ela tem um compromisso com essa planta. Através dessa folha, vocês devem saber, ela é como uma célula de recepção de raios solares. É a partir dessa recepção que a folha faz que se faz a fotossíntese na planta. E é também através do alargamento dos poros dessa folha que também se recebe o gás carbônico e se faz a troca gasosa com o meio. Portanto, essa folha tem um trabalho vital na vida da planta. Se essa folha se solta daí e começa a ser um joguete na mão do vento, será que ela fica mais livre? Qual é a folha mais livre? Aquela que serve ao corpo que ela pertence, ou a folha que é uma escrava do vento e vai para onde o vento joga? Um ser sem identidade, um ser que não cumpre aquilo que o corpo no qual ele se insere necessita, é um joguete na mão das circunstâncias. Imaginem vocês que no nosso corpo humano podemos perceber isso com muita clareza. Uma célula que serve ao todo é uma célula sadia, uma célula que entra num esquema alternativo e pensa apenas em si própria, isso é uma célula cancerosa, e nós sabemos o perigo que isso é para si própria e para o todo. Então temos que entender que a folha presa à árvore, que é o seu compromisso, foi para isso que ela veio ao mundo, é para isso que ela existe. Ela presa à árvore, cumprindo o que lhe corresponde, ela é muito mais livre do que uma folha que vira um joguete na mão do vento. Vai para onde o vento sopra. E assim é com todos os seres. A maior liberdade que podemos ter é exatamente essa liberdade de nos realizarmos naquilo que somos. Cada ser se realiza e é feliz naquilo que é. As plantas sendo plantas, os animais sendo animais e os seres humanos sendo humanos, ou seja, realizando os valores humanos. Da mesma maneira que a planta realiza os valores vegetais dela, faz o que lhe corresponde. E um dos valores fundamentais é exatamente a capacidade de compromisso, de empenho, de responsabilidade sobre algo, inclusive partindo de si próprio. Responsabilizar-se em sair daqui um pouco maior do que você entrou, em fazer com que a tua vida tenha um plus, faça diferença, seja fator de soma. Então isso é importante percebermos. Aquele que cumpre com a sua natureza é muito mais livre do que aquele que fica alienado e sendo arrastado, não sabe nem por que tipo de natureza, nem para onde. Tem um exemplo que costumo dar que eu acho interessante. Imagine que a vida é como uma viagem, é meio lugar comum, mas podemos colocar assim, e você está dirigindo um automóvel, que é esse seu corpo aqui. Você pode ter duas possibilidades de fazer esse deslocamento. Uma, no volante, lúcido, de olhos abertos, escolhendo onde você quer chegar. Ou no banco de trás, de olhos vendados, sendo conduzido por alguém que você não sabe nem quem é, nem para onde. O homem que não toma as rédeas do seu veículo e não tem uma referência clara de direção, ele é um escravo de coisas que ele não sabe nem quais são e nem a quem servem, porque parado ninguém está. Se você não toma as rédeas da sua vida e não se prende à árvore que te corresponde, ou seja, não se compromete com aquilo que você acredita, vai estar inconscientemente se comprometendo com objetivos que talvez você não gostaria de saber quais são. Parados não estamos. A vida não admite completa paralisia. Estamos sempre em movimento. Você escolhe, toma as rédeas ou entrega as rédeas na mão de alguém.
Tá? Então, a vida se sustenta em torno de compromisso, de um comprometimento profundo com as suas leis, que o nosso corpo físico segue rigorosamente. O coração não faz pausas, os ritmos peristálticos do intestino, o ritmo da respiração, tudo isso sabe que há que haver ritmo, há que haver um funcionamento permanente, não cabem pausas, não cabem contrarritmos, não cabem intervalos, porque a vida não se sustenta. E há um ritmo também no plano metafísico, de construção, de conhecimento e posse desses valores que nos caracterizam como seres humanos. Conhecimento, posse e prática. E isso faz com que nós nos comprometamos com a natureza humana. Enquanto o nosso corpo se compromete só com a sobrevivência, nós conscientemente nos comprometemos com a verdadeira vida, como seres humanos. Para quem já assistiu aquele belo filme que se chama Coração Valente, o protagonista dizia uma frase muito interessante: todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem. E isso é o homem que não é capaz de se comprometer com os valores humanos e crescer em relação a eles. Uma coisa muito interessante para pensarmos, que também é mais um argumento para essa questão da liberdade. Imaginem uma empresa. Você tem de um lado o presidente da empresa, que é o maior acionista, que é um cidadão que toda a vida dele está empenhada naquele empreendimento. Se aquilo ali fale, ele vai junto. Toda a sua vida entra em looping se aquele empreendimento falha. Portanto, o compromisso dele com o empreendimento é total. Como ele tem um compromisso total, não há nada nessa empresa que seja vedado a ele. Ele pode conhecer todos os documentos, ele pode conhecer todo o funcionamento de cada um dos setores, tem amplo acesso a todos os setores daquele empreendimento, ou seja, ele é mais livre, porque é mais comprometido. Agora imagine você um funcionário que acabou de entrar, ou um estagiário, que tem aquele emprego ali, mas já está pensando no próximo, está ali de passagem, só para ganhar uma experiência, não entende nem para que a empresa funciona realmente, faz um papel muito limitado, não entende nem está interessado em entender. É evidente que o compromisso dele é mínimo. Se aquela pessoa, se aquela empresa vai à falência, ele rapidamente vai e arruma outro emprego, e isso não faz grande diferença na sua vida. Ou seja, como o compromisso é muito pequeno, a liberdade é muito pequena. Um estagiário ou um funcionário muito recém-ingresso, ele não pode querer ler os documentos da empresa, nem penetrar em todos os setores e saber como tudo funciona, tem um limite de informação a que ele tem acesso. Muito restrito, por sinal. Por quê? Compromisso pequeno, liberdade pequena. Tão cheio de coisas óbvias à nossa volta, gente, que às vezes me admira como nós podemos acreditar em certas coisas que são colocadas como dogmas, como produtos culturais que são jogados sobre nós, como podemos engolir isso passivamente. Quando um minuto de observação sobre as leis da natureza, nós percebemos que não é assim que funciona. São muitos casos onde nós ficamos cegos e acreditamos em absurdos, quando se parássemos um pouco e confiássemos em nós mesmos e olhássemos a natureza à nossa volta, a natureza em geral e a natureza humana, perceberíamos que não é assim. É assim que funciona. Ou seja, é o preço do comodismo, no seu pior aspecto, que é o comodismo mental, que não nos deixa crescer. Platão, num diálogo chamado A República, ele falava uma coisa muito interessante dentro do mito da caverna. Pequeno detalhe do mito da caverna, que ele dizia que o sábio era aquele que, ao sair da caverna, via as coisas iluminadas pela luz do sol. Bom, o que significa ver as coisas iluminadas pela luz do sol? É um símbolo. E aí ele explica, a luz do sol é a ideia do bem. Aquele que vê as coisas iluminadas pela ideia do bem, vê a plenitude das coisas e, portanto, ele é um sábio. O que a gente pode entender disso, gente? Imagine que eu olho as coisas iluminadas por uma lanterna de pouca potência. Eu só vou ver um fragmento das coisas, não vou vê-las por inteiro. E esse fragmento é aquilo que me interessa das coisas. Quando eu ilumino, quando eu me comprometo com a ideia do bem, ou seja, a bondade humana, o ser fator de soma, quando eu me comprometo com essa ideia, eu olho para as coisas e as vejo por inteiro. Sabe por quê? Porque eu não quero manipulá-las, eu não quero usá-las. Eu quero saber como eu posso atuar
de tal forma que eu beneficie essa coisa. Eu não tenho outra intenção que não beneficiá-la. Imagine que você tenha uma necessidade de desabafar com um amigo. Você não vai procurar uma pessoa interesseira que possa manipular aquilo que você vai dizer em proveito próprio. Você vai procurar alguém que goste tanto de você, seja tão comprometido com o teu bem, que você sabe que pode falar e aquilo não vai ser mal utilizado. Não é isso? Você só se abre para aquele que não quer outra coisa senão o teu bem. Será que a gente acha que a natureza não sabe disso? Que a natureza é destituída de inteligência? Só aquele que a aborda querendo ser um fator de soma para o seu crescimento, ou seja, aquele que é comprometido com o bem, só diante desse ela se abre e mostra o seu coração. E esse homem vê o coração de todas as coisas e assim se torna um sábio. Por quê? Porque a sua disposição era de somar, não de subtrair. De ajudar para que todas as coisas encontrem o bem que lhes é próprio e não tirar delas tudo aquilo que pode lhe interessar. As coisas passam a ser um fim em si e não meramente meios para os meus caprichos pessoais. Por que, então, segundo Platão, um homem se torna sábio? Porque ele está comprometido com uma ideia, que é a ideia do bem. Ou seja, é o compromisso que vai nos alavancar da ignorância até a sabedoria. Perceba como isso é clássico? Tem uma passagem que eu gosto muito de Carl Jung, o pai da psicologia analítica, que ele fazia uma série de pesquisas com o inconsciente, com o subconsciente. E ele diz uma ocasião que numa dessas suas mergulhadas para entender um pouco melhor o inconsciente humano, ele percebeu que a única coisa que o trazia à tona de volta, que não deixava que ele se perdesse ali e enlouquecesse, era o compromisso. O compromisso que ele tinha com a sua família, com seus pacientes, com as pessoas que ele pretendia ajudar ainda para o futuro. Ou seja, o compromisso o resgatava da loucura. Se ele não se comprometesse com nada, ele não tinha uma corda na qual ele se pudesse apegar e sair dali e voltar à lucidez. São tantos casos desse tipo, dentro de disciplinas, várias delas, que nos acrescentam muitos exemplos. O compromisso sempre foi uma forma de resgate do caos, da manipulação, sempre foi uma forma do homem garantir que ele avança, que seus atos somam numa única direção. A perda da liberdade, às vezes, é caracterizada por uma frase que nós ouvimos muito as pessoas dizerem: eu sou livre, eu não me comprometo com nada. A pessoa que me diz, eu não me comprometo com nada, eu já penso, esse é o pior dos escravos, está comprometido com a alienação. Que a alienação é um amo exigente. Não deixa que ele construa nada, não deixa que ele some na mesma direção 3 dias seguidos, não deixa que nada de sólido e vertical possa ser erguido. Quem pensa que vai poder viver uma vida sem se comprometer com nada, abandonou, como dizíamos antes, a chance de se comprometer conscientemente com aquilo que ele acredita. Continua comprometido com 1000 outras coisas, que ele não sabe nem o que são. Não comprometer com nada, uma circunstância, se você estiver morto. Se estiver vivo, está comprometido com alguma coisa, consciente ou inconscientemente. Continuando, um outro exemplo que também é muito interessante, e esse eu utilizo demais em sala de aula, eu espero que deixe isso mais claro para vocês, que é o exemplo do náufrago. Imagine que uma pessoa esteja à deriva, no meio da maré, no meio do oceano. Lá longe existe uma ilha, mas ele tenta nadar para lá e não consegue porque é jogado pela maré para todo lado. Agora imagine que nessa ilha alguém amarre bem fortemente uma corda e essa corda fique flutuando no oceano com a ponta próxima desse náufrago, de tal maneira que ele possa pegar essa ponta dessa corda e ir tracionando lentamente, à medida do seu fôlego, das suas possibilidades, até chegar à terra firme. Ele já não é mais um joguete na mão das marés. Ele agora tem um direcionamento, ele tem um caminho. Vamos tentar imaginar isso simbolicamente, como se essa ilha, terra firme, fosse a sabedoria. O homem que está solto, jogado para lá e para cá pelas marés, é a ignorância. É a nossa ignorância que nos faz um joguete na mão de circunstâncias, de pessoas mal intencionadas, de pressões da vida para nos alienar, pressões na vida para que caiamos no comodismo e mesmo para nossos desejos interiores de comodismo, de alienação, de conforto,
da lei do menor esforço. Tudo isso tenta nos jogar de um lado para outro. Mas você tem uma corda que pende bem pertinho de você. Essa corda não é a ignorância nem é a sabedoria, mas é um caminho que, se você se compromete com ela, não larga jamais e vai tracionando sem pressa e sem pausa, um dia ela vai te levar à sabedoria. E essa corda, que nós costumamos chamar da filosofia, que é o amor da sabedoria, ela só pode fazer alguma coisa por você se você se compromete com ela. Qualquer altura, se você solta essa corda, volta a ser um joguete na mão das circunstâncias. Então você tem lá a sabedoria, que é a ignorância, e essa corda do compromisso, que se você não a solta jamais, ela pode te resgatar de onde você está. Sem o compromisso, sem o comprometimento, somos uma folha ao vento, somos um náufrago em pleno oceano e um joguete das marés, dos ventos, seja lá do que for. Desses fatores, tanto externos quanto internos, que nós ficamos sem força para lutar contra eles, sem identidade, que é uma outra coisa importante para que vocês entendam. A construção da identidade, é em si um compromisso. E essa identidade, ela é construída por dois fatores, que é onde eu quero chegar, a sua ilha, e onde eu estou agora, para não cairmos naquilo que Jung chamava de inflação do ego. Eu estou a 1 quilômetro da ilha, mas acho que estou a 100 metros. Saber onde eu estou agora e onde eu quero chegar, a equação para a construção da sua identidade. Seja, ter um ideal com o qual você se compromete. Se você diz, por exemplo, eu quero ser mais humano, mais justo, mais fraterno, compromete-se com isso. Percebe a distância que você está disso, mas assume um compromisso com essa ideia, você vai tracionando essa corda e um dia vai chegar lá. E não pensem que eu estou divagando, porque nós estamos tratando mais do compromisso quanto a trabalho. Não, o compromisso quanto a trabalho, o compromisso quanto à família, o compromisso quanto a amizades, todos eles são derivados do compromisso com a nossa própria consciência e com a nossa vida como um todo. Não imaginem que uma pessoa que não se compromete com a sua consciência, não tem um sentido de vida claro, não tem nenhum amor pela condição humana, não tem nenhuma identidade, vai se comprometer no contexto específico. Ela não se compromete. Ela age enquanto ela achar que aquilo é, de alguma maneira, compensador para algum interesse pessoal. Aquela ideia que nós tínhamos antigamente, pelo menos eu tive na geração dos meus avós, de arrancar um fio de bigode. Eu dou aqui a minha palavra, e a minha palavra é maior do que qualquer garantia, vale mais do que qualquer nota promissória. Você percebe que essa pessoa que dava o seu fio de bigode como garantia, ele acreditava que tudo aquilo que era parte dele, parte do corpo dele, era uma garantia de palavra, de compromisso, de responsabilidade. Isso é uma profunda dignidade. E esse conceito de dignidade, que também daria uma outra palestra, ele é resultado do compromisso que você tem consigo mesmo. Se você está comprometido com a sua vida como ser humano, tudo mais será dado por acréscimo, como diz o texto bíblico. Esse ser humano será comprometido no trabalho, em família, em qualquer circunstância. Mas a primeira coisa, comprometa-se com a tua natureza humana. Comprometa-se com os valores que te caracterizam como ser humano. Comprometa-se com a dignidade. Bom, algumas virtudes relacionadas ao compromisso. Respeito a si e aos demais. Eu acho muito difícil que você consiga respeitar a si próprio se você não vê em si um ser humano digno. Se você não vê em si um ser humano que merece estima, que merece confiança, você não se respeita. Passa a ser uma pessoa que tem uma noção de si próprio muito diminuída, muito nublada, e essa falta de confiança em si mesmo faz com que ele também não confie nos demais. Se falta de amor a si próprio faz com que ele também não seja capaz de amar em profundidade a ninguém, porque a natureza tem uma relação de paralelismo. Quem é profundo em tudo aquilo que ele expressa. Quem é raso em tudo aquilo que ele expressa. Então, a primeira coisa, respeito. Immanuel Kant fala sobre respeito no seu Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Ele volta à etimologia, respitere, olhar mais uma vez. Ou seja, olhar mais em profundidade para o outro, para si mesmo, buscar a essência das coisas.
Respeita-se aquele que olha em profundidade para si mesmo e gosta do que vê, gosta da sua natureza íntima, tem um certo orgulho de si mesmo, um são orgulho de ser um ser humano digno, de estar em paz com a sua consciência, de deixar um rastro humano pelo mundo. Isso é um fundamento da autoestima humana, um fundamento da identidade. E o comprometimento, o correto comprometimento, é uma das fontes que geram esse respeito próprio. Portanto, o comprometimento e o respeito estão estritamente ligados. Uma pessoa que não se compromete, que não se responsabiliza, tecnicamente nós poderíamos chamá-lo de um irresponsável. E é muito difícil respeitar um irresponsável. Percebam que irresponsável e descomprometido são sinônimos, mas um a gente toma como negativo e o outro às vezes é tido como positivo, é um homem livre, descomprometido. Talvez nenhum homem seja, nenhum ser humano seja. Se não se compromete com a condição humana, nem o status de ser humano poderia ter. Legitimamente não. Autocontrole, ou seja, nós vamos perceber que temos uma série de chamadas em todas as direções. Nesse momento, quem está me ouvindo deve ter 1000 pensamentos concorrendo com aquilo que eu estou dizendo. Nós estamos o tempo todo recebendo ofertas de coisas para pensar, coisas para sentir, coisas para fazer. Se você tem um comprometimento profundo com a tua identidade, o teu ideal de vida, você é capaz de fazer uma escolha correta no meio de todas essas ofertas. Dá um exemplo para vocês, bem bobo, bem simples, mas que torna mais fácil de entender. Eu me comprometo a ser uma pessoa mais justa e mais íntegra. Toda vez que alguém me oferecer alguma coisa, eu já tenho uma referência de direção para medir se isso é bom ou mal. Isso que você está me oferecendo como atividade, como pensamento, como sentimento, me faz dar um passo em direção ao meu ideal humano? Não, não faz. Me tira fora do meu ideal ou até me puxa para trás. Então, isso é mal. Isso que você está querendo me contaminar com esse pensamento, com esse sentimento, me faz caminhar na direção desse ideal humano? Não. Então, isso para mim não é apropriado. Quando uma pessoa sabe onde ela quer chegar, ela pode inclusive perceber quando ela está fora de si. O que é estar fora de si? Quando o prolongamento da tua ação te leva a uma direção que não é a tua identidade. Portanto, fica difícil de manipular uma pessoa assim. Qualquer coisa que te oferecem, você tem uma referência para mensurar. Você é capaz de discernir. Você é capaz de desenvolver inteligência. Mais uma vez, indo para a etimologia, inteligência veio de intelegere, escolher dentre. Escolher o bom grão. Escolher dentre todas as ofertas que te faz a vida em pensamento, em sentimento, os pensamentos que passam na sua cabeça nesse momento, os sentimentos. Escolher o mais adequado para te fazer crescer. E sabe qual é a maior inteligência? Escolher dentre as coisas que o mundo propõe que você seja quem realmente é você. Maior inteligência é a identidade. Então, essa fixação de um compromisso vai fazer com que a gente tenha uma possibilidade de autocontrole muito maior, de dar uma resposta a essas pressões do meio, de ser capaz de escolher as coisas com um grau de consciência e de responsabilidade. Lucidez e atenção. Essa é uma virtude também muito relacionada. Somos tremendamente dispersos e as nossas decisões vão sendo praticamente empurradas pelas circunstâncias. Uma pessoa comprometida, ela tem que escolher as coisas adequadas para que o seu compromisso seja levado a bom termo. Então ela é lúcida e ela está atenta às oportunidades da vida. Nós vivemos a época da história, sem sombra de dúvida, de maior grau de dispersão. As pessoas vivem desdobradas, vivem sempre com fantasias em relação a coisas que, se talvez fossem reais, ela detestasse. Vivem fugindo da própria vida. Um dos grandes dramas dessa quarentena que nós estamos vivendo é as pessoas dentro de casa com medo de encontrarem consigo mesmas, porque fazem da sua vida uma fuga de si mesmas. Então toda essa dispersão, toda essa fuga, toda essa distração para que não olhemos para a nossa vida, para que não olhemos para nós mesmos, é terrível do ponto de vista de honrar um compromisso. Por isso que os dispersos não gostam de se comprometer. Portanto, lucidez e atenção são também virtudes que andam de mãos dadas com o comprometimento.
Necessitamos ser mais lúcidos, necessitamos ser mais atentos às múltiplas oportunidades e ensinamentos que a vida nos dá todos os dias. O comprometimento também nos ajuda nisso. Necessitamos aterrissar na vida. Com certeza as nossas fantasias não são melhores do que a vida. Dá uma oportunidade à vida de te mostrar o que ela tem para você. O comprometimento é um poderoso aliado nisso. Dignidade, vontade, garra também são elementos obviamente ligados ao comprometimento. Onde há uma vontade, há um caminho. Ou seja, uma vez que você se compromete, você vai achar os meios de chegar lá. Não tem jeito. Você vai desenvolver a sua criatividade, a sua imaginação e vai dar um jeito de chegar lá. Isso é canalização de vontade. Aliás, se nós pararmos para pensar as 3 grandes virtudes humanas, que segundo a tradição platônica delas se desdobrava todas as demais, são vontade, amor e inteligência. As 3 caminham junto com o comprometimento. Uma vez que eu estou comprometido com algo, eu canalizo vontade. Uma vez que eu estou comprometido com algo, eu tenho um legítimo amor. Até que uma pessoa, eu posso chegar para ela e dizer: aconteça o que acontecer, enquanto eu estiver vivo, conte comigo. O que significa isso? Me comprometi com alguém. Isso é a base de um amor verdadeiro. Se não, é uma paixão passageira. Que quando as circunstâncias mudam, aquela pessoa já não é mais tão importante e vai para a periferia da nossa vida. E inteligência, como já falamos, fundamental. Que eu tenha uma referência para a escolha. Que eu possa discernir, e isso é a base da inteligência. E essa referência é dada pelo meu compromisso. Então, todos os atributos fundamentais do ser humano estão ligados a ele ter essa corda que o relaciona com o seu ideal, que o relaciona com terra firme. Então, dignidade, vontade e garra é isso. Aliás, uma coisa interessante, se a gente for pegar a etimologia da palavra coragem, se diz que vem de core, coração. Imagine que lá adiante tem um filho seu que precisa de você e tem um monte de obstáculos no meio do caminho. Não tem jeito de você não ir. Seu coração já foi, já está lá com seu filho. E agora o corpo vai vencer todos os obstáculos? Porque você tem um compromisso profundo com esse ser. E isso vai te dar toda a vontade necessária para atravessar todos os obstáculos. Platão, num dos seus diálogos, o Crátilo, ele dizia que inclusive heroísmo também vinha daí, vinha de Eros, o amor. Eu venço os obstáculos para poder salvar aquilo com o qual estou comprometido. Seja amor, vontade e inteligência, estariam todos relacionados à ideia de compromisso. O compromisso, então, não tira a nossa liberdade. Muito pelo contrário, ele nos liberta da mediocridade. Ele nos puxa acima da mera sobrevivência. Kant costumava dizer que o homem ou ele se abre aos apelos da mera sobrevivência e se fecha completamente quanto aos valores humanos, ou ele faz o contrário, ele se abre aos valores humanos. E aqui embaixo ele se fecha, se torna muito menos manipulável pelo meio. Dono de si mesmo, capaz de escrever a sua própria história, porque de onde ele está recebendo a sua identidade não é das circunstâncias, é desse conjunto, dessa caixa de ferramentas que nos foi dada, que são os valores humanos, que nos caracterizam como seres humanos. Comprometer-se com isso nos resgata de sermos um joguete na mão das circunstâncias do mundo. Uma das coisas que eu achei curiosa nessa quarentena, quando se fala para as pessoas construírem uma nova rotina dentro da sua casa, elas ficam perdidas, elas não sabem construir uma rotina, porque nunca construíram a sua rotina. A rotina era construída por necessidades e pressões, e elas iam sendo tocadas como uma bolinha de bilhar empurrada pelo taco. Elas não sabem construir uma rotina para a sua própria vida. Estavam acostumadas a ser um polo passivo de circunstâncias que iam empurrando. Comprometimento com a condição humana te protege desse tipo de coisa. Te garante ir acima das circunstâncias. Te garante fidelidade a si mesmo. Bom, existe uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que é bem interessante, embora eu vá interpretá-la ao revés do que normalmente se faz, mas eu achei bem apropriada para encerrarmos essa nossa discussão. Ir ao teatro é como ir à vida sem nos comprometer. É interessante, né? Ele diz, o teatro é como se fosse uma vida no qual você não está comprometido. Você não sofre nada, você não tem nada, fica ali assistindo. E parece que as pessoas levam a sério isso, porque elas se comportam em relação à sua própria vida como se fossem um espectador de teatro.
sempre espectador, nunca protagonista, nunca estão no palco, estão sempre na arena, vendo o que as circunstâncias exigem, sem nenhum protagonismo, sem pegar as rédeas da sua vida em momento nenhum. Tudo bem você tirar uma folga da vida, de vez em quando ir a um teatro e ver a vida no palco e ficar você no público, na plateia, mas ficar a vida inteira na plateia da sua própria vida é um pouco demais. Quem não se compromete não pisa no palco, não protagoniza a sua vida. E ao final da sua vida ele vai contar uma história do que fizeram com ele e não do que ele mesmo fez. Vocês já ouviram pessoas assim? Eu me recordo que uma vez estava numa fila de um banco e havia duas pessoas conversando nesses termos. Ah, eu queria tanto na minha juventude ter feito tal viagem, mas aí não deu porque o meu pai queria que eu estudasse. Aí depois eu queria muito fazer tal curso, mas não deu porque eu arrumei um emprego que precisava de tal coisa. Aí dentro desse emprego eu queria muito ter me desenvolvido em tal área, mas não deu porque o meu chefe não quis, depois a minha esposa não quis, depois os meus filhos não quiseram. Ou seja, a história dessa pessoa era a história do que fizeram com ela ao longo da vida. Nenhum momento protagonismo, nenhum momento ela no palco, ela sempre na plateia. E isso é curioso. É curioso que a gente considere isso como bom e desejável, né? A vida inteira sendo vivido e não vivendo, sobrevivendo e não vivendo. E por fim, uma frase interessante que eu gostaria de deixar para vocês como frase de fecho, que é o seguinte: comprometimento é como lançar uma âncora no futuro que almejamos e tracionar sem pressa e sem pausa. Lançar uma âncora no futuro ao qual você almeja e ir puxando essa corda, com ritmo, sem pressa e sem pausa. Ritmo é o segredo da vida. Ou seja, comprometer-se é construir a si próprio como ser humano. E se você é um construtor de si próprio, será um construtor em todas as coisas de que você participa. Existe também uma máxima filosófica que acho muito interessante que diz: sempre houve na história construtores de pirâmides e destruidores de pirâmides. Escolha em qual grupo você quer pertencer. Tem muita gente para demolir. É importante que sejamos construtores. E a ideia de construir um ser humano verdadeiro e construir algo de positivo em todas as pessoas que participam da nossa vida é um grande e muito digno compromisso. Eu espero que vocês possam refletir sobre tudo isso e entendam o valor humano do comprometimento para a tua vida como um todo. E para todos os casos particulares, emprego, família, relações sociais, vida intelectual, tudo aquilo a que você se dedica. Sem o comprometimento, não se chega a lugar nenhum. Não se pisa no tempo real, como diziam os gregos. Tempo real se mede por deslocamentos em direção ao ideal humano. Sem comprometimento, não entramos no tempo real. Vivemos um tempo de relógio, onde só a biologia cumpre o seu papel. Envelhecemos. Mas a parte psicológica, moral, espiritual do homem fica congelada no mesmo ponto. Ou seja, não chega a ser vida isso. É isso que eu gostaria de transmitir e espero que renda uma boa reflexão para vocês. Muito obrigada.